Olá a todos, esse daqui vai ser o nosso primeiro vídeo do canal, certo? Vai ser o primeiro vídeo em que eu estou falando e nesse vídeo aqui eu vou acabar abordando uma postagem que já está lá no canal e todos os vídeos do YouTube vai ser baseado nas postagens do canal. Porém, os vídeos do YouTube é justamente para a gente ter um pouco mais de liberdade em relação a o que falar, explicar e dar um pouco mais de detalhes que no site a gente não vai conseguir fazer isso. Então, o site e o YouTube vão ser duas plataformas que vão acabar se complementando, mas as duas vão estar falando das mesmas coisas, por assim dizer, certo? Então, a exclusividade do YouTube é justamente ter um pouco mais de liberdade nas coisas que a gente vai acabar falando. Então, assim, esse post aqui, esse vídeo no caso, vai ser baseado no post que a gente ensinou como vai obter a localização de um objeto através da inteligência artificial. No caso, utilizando a visão computacional da placa do Maxbit, né? Que é uma placa aí extremamente potente, é como se fosse um Arduino, um embarcado, né? E é uma placa extremamente potente, dedicada para aplicações de inteligência artificial, assim como o Jetson Nano, por exemplo, e algumas aplicações também aí com Raspberry que o pessoal utiliza. Só que, no caso, a gente vai estar utilizando o Maxbit. Então, primeiramente, o que eu vou iniciar aqui é falar sobre o conceito básico aqui de como a inteligência artificial reconhece. Então, a IA ela vai identificar os objetos através do YOLO, né? Nesse caso aqui ela vai identificar através do YOLO e ela vai criar um retângulo na imagem, tipo assim, ó. Pronto. Esse aqui é um cachorro e ele vai estar fazendo um retângulo, certo? No caso aqui o retângulo foi um pouco estourado ó, acima da quantidade de pixel, mas da resolução aqui da tela, passou um pouco aqui, mas não tem problema. E ele identificou aqui o objeto, certo? Identificou que é um cachorro e aqui ele está dando um percentual de assertividade. Então aqui ele tem 61% de acerto, né? Então ele acha que isso aqui é um cachorro e a confiança que ele tem de que isso aqui é um cachorro é de 61%. Então, o que acontece? Esse retângulo aqui, ele é basicamente a coordenada x e y, aqui esse ponto aqui onde está meu mouse, x e y, e aqui vai ser a largura e o comprimento do retângulo, né? É basicamente isso, onde o retângulo vai começar. E nesse caso dessa tela aqui, desse display aqui, a resolução é de 320 por 240, certo? E aí o que acontece? Quando você tem isso aqui, você sempre vai pegar a base, o início do retângulo, você sempre vai começar pelo x e y, aqui ó, onde está meu mouse, x e y. E a largura e o comprimento vai ser algo à parte, vai ser algo a mais que você vai colocar, que é basicamente o tamanho daquele objeto que vai estar dentro da matriz de pixel do, do display, do sensor e etc. Entendeu? Então, com isso aqui, com essa informação aqui, você vai conseguir entender como é que a gente vai conseguir pegar a localização. Porque assim, a gente poderia pegar o x e y? Poderia. Só que o x e y, perceba que ele está aqui na orelha do cachorro, certo? Por assim dizer, ele está aqui perto do D, né, um pouquinho acima do D, e ele está aqui perto da orelha do cachorro. Então, ele basicamente ele sempre estará fora do objeto. E a gente poderia pegar aqui também esses planos aqui, como é que fala? Os extremos? Poderia. Mas sempre ficaria fora do objeto. E aí o que acontece? A gente poderia pegar a área também. Só que a área, é, eu acho que não seria tão interessante, né? Porque ficaria um pouco mais complicado para fazer isso. E nesse caso aqui, o mais interessante seria pegar o centro. Porque o centro, ele vai estar no objeto, ó. Se eu pegar aqui, vamos supor aqui que onde está meu mouse aqui é o centro.
Então, se eu colocar pegar o centro do objeto para utilizar como uma referência de localização, vai ser muito melhor do que eu simplesmente pegar as coordenadas x e y ou pegar a largura e comprimento do objeto. Entendeu? Isso aqui é muito mais simples. E aí o que acontece? Com essa base aqui, eu vou explicar como é que vai ser a matemática que a gente vai utilizar. A matemática que a gente vai utilizar aqui para poder pegar o centro do retângulo é bem simples, né? Se você botar no Google aí como obter a centroide de um retângulo, ele vai te retornar que para você obter a centroide de um retângulo, é basicamente você pegar a base, dividir por 2 e a altura dividir por 2. Pronto, acabou. É só isso aqui. É só isso aqui. E aí você vai pegar aqui a centroide, vou botar como x, porque eu vou utilizar isso aqui como uma espécie de coordenada também, certo? E aqui um ponto importante é que você não pode deixar assim, ó. Você não pode deixar assim. Assim, você não pode deixar assim, porque o pixel, ele não é divisível. Ele é um valor inteiro. E se você deixar ele divisível, ele não vai funcionar e vai travar o código, certo? E aí o que acontece? Agora, o outro ponto é achar a localização do eixo central, né, a centroide, do objeto. Como é que eu vou achar essa localização aqui da centroide? Para você pegar a localização é mais simples ainda. É basicamente você pegar as coordenadas de x e y e somar respectivamente com as centroides da base e da altura. Dessa forma aqui, ó. Peraí, cadê? Aqui, essa imagem que ficou meio ruim, né? Mas aqui, ó, essa reta aqui é o eixo x, o eixo x, ele está se conectando daqui para cá. Isso aqui para cá é a base, certo? Isso daqui para cá é a base. E daqui para cá é o comprimento da altura do retângulo, né? Da fórmula da centroide. Então aqui para cá é basicamente você pegar o y e somar com a centroide da altura desse retângulo. E aí o que acontece? Aqui vai ser esse código aqui, basicamente. Aí vai ser isso aqui, ó. Ele vai somar, né, o eixo x do retângulo aqui e o eixo y do retângulo. Tá vendo que ele tem aqui um for, que é do code, no caso o code ele é do YOLO, que vai identificar a imagem, o objeto. E aí ele vai identificar aqui o objeto, e aqui a gente pode utilizar o i, né, para poder obter o retorno do valor de x e o valor de y. Aí a gente vai somar aqui com a centroide, que é essa variável aqui que a gente pegou, certo? E aí o que acontece? Uma forma mais simples da gente trabalhar com essas informações é justamente transformar ela em percentual. E o motivo de transformar ela em percentual é que ela vai ser sempre proporcional para qualquer tipo de aplicação. E também a gente pode até mesmo implementar ela em servomotores ou outros motores aí e fazer um sistema um pouco mais inteligente ainda, né? Um mecanismo móvel que acompanha o objeto, sei lá, ou algo do tipo assim. A gente pode fazer também, entendeu? E aí, o PWM a gente consegue trabalhar aqui dentro do MaxBit, a gente consegue trabalhar o PWM em percentual também. Ele trabalha com percentual, o PWM. E aí, o que acontece? Para a gente trabalhar o percentual, a gente vai pegar a resolução do sensor. A resolução do sensor do MaxBit é 320 por 240, certo? 320, que é o X, e 240, que é o Y. Então, para a gente pegar o percentual, a gente vai pegar o quê? A localização, né, do eixo x aqui, que ficou da centroide, e vai multiplicar por 100 e dividir pela resolução do eixo x, tá? Que é 320. E, de novo, falando aqui de ser sempre a conversão, tem que ter a conversão sempre do número inteiro, tá? Então a gente vai repetir o mesmo cálculo agora para o eixo y e pronto.
Aqui é basicamente um ponto circular que eu coloquei aqui para que identifique o centro do objeto, né? Ele tem um raio aqui de 3 pixels, tá? Isso aqui é só para poder ter um parâmetro aqui para a gente visualizar e tudo mais, tá? Isso aqui não é tão importante. E aqui um JSON que é justamente para a gente formatar a comunicação que a gente vai fazer via serial mesmo, né? Como a gente, utilizando o print aqui do MicroPython, a gente vai acabar transmitindo isso pela serial, que no caso que é o serial terminal aqui da IDE, né? Mas essa serial aqui, ela se comunica como se fosse como um WART normal, né? Uma serial normal. Então a gente vai poder pegar essa serial e jogar no aplicativo, interpretar isso aqui, etc. Sem utilizar as outras WARTs do MaxBit, que o MaxBit tem 3 WARTs, certo? E aí você pode até fazer outras implementações com isso também, tá? Comunicar isso aí com Arduino, por exemplo, ou com ESP, e aí fazer a comunicação à parte usando essa UART e utilizando esse mesmo princípio você consegue também, tá? Então aqui o JSON normal, tá? Vai imprimir o JSON, pronto. Aí o que acontece? Eu pensei em fazer um aplicativo para a gente visualizar a localização, o objeto se mexendo de acordo com o objeto que era identificado pelo MaxBit. Então eu fiz o seguinte, eu fiz um pequeno aplicativo aqui no Visual Studio, tá? É um aplicativo em C Sharp, em Net Framework, e é basicamente o que? Um ponto, né? Um quadradozinho aqui, vermelho, que vai se mover de acordo com a localização que foi retornada que foi enviado pelo MaxBit, tá? Então aqui a gente vai adicionar a serial, porque a gente vai utilizar a serial. A serial padrão do MaxBit é a COM7, tá? A comunicação é essa daqui, tá? Esse baud rate aqui que a gente vai utilizar. E isso aqui, com 7 e o balde vai ser esse aqui. Pronto. Eu estou utilizando o timer porque o timer ele tem uma questão de que eu consigo manipular algumas coisas com o timer que eu não conseguiria manipular com tasks ou trades do C Sharp, tá? Então aqui vai estar também, a gente vai utilizar aqui essa, essa biblioteca, né? Essas duas aqui. Se não tiver instalada, é só você instalar pelo pacote NuGet aqui, que é basicamente aqui, ó. Pronto, você instala aqui, acabou. Instala essa biblioteca aqui. Essa aqui, só. O nome dela vai estar esse aqui. Aí você instala e pronto. Aí uma chamada de evento só para ajudar em alguma coisa aqui, tá? Que é pra gente entender que foi iniciado ou não. E aqui ele vai um if que vai verificar se ele iniciou, né? Para ele não o time não iniciar de forma, não é que o time inicial, porque o time já vai estar iniciado, só que ele vai estar executando o processo se não tiver esse if aqui. Ele vai ficar executando o processo se não tiver esse if. Você pode ligar ou desligar o timer aqui também, mas não tem muito sentido. Eu preferi fazer assim. E aqui um try para ele usar como uma espécie de disjuntor. Eu gosto de fazer essa analogia, porque o try catch ele basicamente é um disjuntor. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, ele desarma, tá? Basicamente isso. E aqui ele vai verificar se a serial está aberta. Se não tiver, ele vai abrir. E aqui ele verifica se está aberta de novo e vai executar esse código. Esse código aqui ele vai ler o que a serial enviou, vai ver se é nulo. Se não for nulo, ele vai fazer uma deserialização do JSON, tá? Aqui ele vai fazer uma deserialização do JSON, vai pegar as coordenadas x e y, vai armazenar em px e py, né, que vai ser respectivo proporcional x e proporcional y.
E aqui ele vai pegar o quê? A coordenada não, o tamanho do painel, tá? Que é esse aqui. Pegar o tamanho, aqui pro padrão ele tá esse aqui, só que quando eu abro o aplicativo e quando eu maximizo ele ou minimizo ele, né? Ele vai mudar o tamanho. Então, botei assim que ele já pega o tamanho de acordo com o que foi dimensionado, tá? E aí ele vai pegar esse valor, vai multiplicar, porque aqui no caso ele vai transformar o valor percentual em pixels em relação a essa tela, né? E vai executar o programa. Basicamente é isso. E aí aqui ele vai mover aquele quadrado vermelho de acordo com o valor que o MaxBit enviou. Basicamente isso aqui, não tem muito mistério. Eu vou deixar todos os links aí embaixo aí desse conteúdo. Eu não vou demonstrar o funcionamento, como já disse, porque já tem um vídeo dedicado, certo? E é só pegar e assistir o vídeo depois dele funcionando e esse programa aqui, ele não vai funcionar de forma executável. Ah, você vai baixar ele e vai instalar ele. Não, não é assim. Você tem que ter o Visual Studio, tá? Porque eu não fiz ele para ser um aplicativo, é só um experimento mesmo, tá? Ele vai travar. Se você abrir aqui, se você fosse um aplicativo executável, ele ia ficar travado infinitamente, para assim dizer, até que você finalizasse ele via gerenciador de tarefas, por exemplo. E aqui ele vai ter que ser sempre executado em modo debug, né? Tipo, você vai executar aqui e o Visual Studio sempre vai ficar debugando o código caso algum erro ocorra. Porque, como eu disse, esse aplicativo não é feito para ser utilizado como executável, é apenas um teste, tá? É basicamente isso aí. E gostaria de agradecer a todos aí que ficaram até agora, certo? Pretendo manter mais postagens de vídeo por agora, até porque, como eu já disse, o vídeo ele tem mais liberdade em determinadas coisas e acaba sendo complementar em alguns casos, certo? Isso aqui é um formato inicial, a gente não sabe exatamente qual vai ser a formatação de vídeo, se vai ser PowerPoint, se vai ser assim, certo? A gente não tá vendo, mas até então, dessa forma aqui, acho que deu para passar o conhecimento e o site também vai estar aí para ajudar vocês aí em qualquer outra dúvida que tenha. Porque o site é muito mais simples, você lê ali em 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos no máximo, e já está pronto. O vídeo vai ser sempre um pouco mais longo mesmo, não tem como correr disso. Se for para ter menos detalhe, eu prefiro fazer apenas post. Então, post no caso no site. Então, o YouTube sempre vai ter um pouco mais de tempo, né? Mas, querendo ou não, vai ser um pouco mais rico em conhecimento e acredito que seja um pouco até mais claro, né? Não sei exatamente como é que vai ser o feedback de vocês, mas é basicamente isso aí. Muito obrigado a todos. Até mais.